Só um minuto. Gravando, pode dar. Meus irmãos, boa noite, em especial nossos queridos irmãos demolês, né? Mas também nossos queridos irmãos maçons. Essa reta final de ano aí nós temos essa live de apresentação da nova cavalaria. E é uma satisfação receber todos vocês nesse ambiente. Infelizmente, o nosso grande mestre, Gustavo Martins Nienketter, não estará conosco hoje. O infortúnio o pegou em cima da hora, em cima do laço dos 48 minutos. Avisou já o presidente Reis aí e a mim. Mas deixou um grande abraço a todos, uma carinhosa saudação a todos. E esperamos que em breve ele possa estar conosco novamente aí. E sem mais delongas, essa apresentação é muito importante para quem gosta de cavalaria, para quem é apaixonado por cavalaria, porque ansiava mudanças da cavalaria, elas aconteceram no último Elode, e está a cargo, então, essa apresentação do nosso querido irmão Leonardo Reis, do Bruno e do Vicente, para destrinchar essa nova cavalaria e como é que vai acontecer os próximos passos disso aí. Tá? Uma apresentação bem legal, ficou muito bacana, veio em boa hora e nós esperamos que todos os cavaleiros gostem e, mais do que preciso, esperamos que todos adotem essa demanda aí e trabalhem nos seus prioratos. Tá contigo, Reis, a palavra é tua. Beleza, obrigado então, Mendes, nosso grande mestre, adjunto, né, uma satisfação estar com todos vocês aqui hoje, meus irmãos. Primeiramente apresentar também a equipe que vai apresentar aqui hoje. Meu nome é Leonardo Reis, sou aqui de Florianópolis, do capítulo Ercílio Luz, do Priorado de Santo Graal, e estou como coordenador estadual da Cavalaria, né, da atual gestão do Grande Conselho, e junto comigo também está o irmão Bruno Freitas, que é da comissão também, e o irmão Vicente Volpato, que é da Comissão Nacional de Cavalaria, né? Então, eu e o Bruno somos da Comissão Estadual, o Vicente da Nacional, e também, além disso, tanto eu como o Bruno somos membros de outras comissões nacionais que fizeram parte do projeto, da montagem do projeto, né? Então, sejam todos bem-vindos nessa live, né? Como o Mendes falou, a ideia aqui hoje é apresentar para vocês a maneira como a cavalaria passa a funcionar no Brasil, passou a funcionar no Brasil, né, a partir do último Elode, que aconteceu no início do mês de dezembro, aí lá em Brasília. E, enfim, como é que a gente vai funcionar toda essa parte do sistema de ensino da cavalaria, as cerimônias, explicar a origem do projeto, mostrar que não é um projeto que vem de Supremo A ou de Supremo B, mas sim que tem um estudo por trás disso, tem uma origem, tem toda uma significação de todos os pontos que são tratados aqui. Então, espero que vocês curtam a apresentação e a todo momento fiquem à vontade para interromper, para perguntar. O Vicente está apresentando, então tanto eu quanto o Bruno estamos olhando o chat a todo momento. Também o Mendes, o Baldo, ou quem mais estiver da diretoria aí também quiser tomar a palavra, fiquem à vontade. A ideia é que a gente, de fato, converse aqui, não seja só uma apresentação, né? Não seja só uma palestra, mas sim uma troca de ideias, uma conversa, para que todos possam sair daqui compreendendo como é que a cavalaria passa a funcionar, e tirem suas dúvidas e passam a ser, mais do que isso, também passem a ser replicadores do projeto em todo o estado, nos seus priorados, que isso é o que a gente também está precisando nesse momento. Tá bom, meus irmãos? Então, Vicente, pode passar o primeiro slide aí, por favor? É importante ressaltar, meus irmãos, nesse começo, que esse projeto que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje é um projeto extremamente técnico do Supremo Conselho. O que a gente quer dizer com isso? É um projeto que envolve a integração de todas as comissões nacionais do Supremo Conselho de Mole Brasil, que estão envolvidas de alguma forma no projeto. Então, não somente a cavalaria, né, que é o ponto principal, a comissão principal, que hoje está aqui representado pelo Vicente, mas também a comissão de ritual e liturgia, do qual o Bruno faz parte, a comissão de honrarias e prêmios, da qual eu faço parte, mas também a comissão de educação e também de legislação. Por que a gente envolve todas essas comissões? Porque todas essas comissões temáticas, elas estão, de certa forma, envolvidas no projeto. A cavalaria, de fato, né, não tem nem... Ela é autoexplicativa, porque é a comissão que envolve o projeto. A de ritual e liturgia, que fez a análise de todos os rituais, que fez o processo de tradução, que a gente vai explicar mais para frente. A de honrarias e prêmios, porque também a cavalaria também possui os seus prêmios, né, que depois vocês vão ver que elas são chamadas agora de um outro nome. A de educação, por todo o sistema de ensino que vai envolver esse projeto, que o Vicente vai apresentar para a gente no final.
e a de legislação, que fica responsável por fazer, legislar tudo isso, né? Através do novo Regimento Nacional da Ordem da Cavalaria. Então, tudo isso está envolvido nessas 5 comissões que fizeram um trabalho extremamente técnico, nem um pouco passional, que é importante que se diga também, né, e que trouxe consigo referências bastante importantes para que esse projeto, de fato, se tornasse realidade no Supremo Conselho Demoler Brasil, unificando, de fato, a Ordem da Cavalaria em nível nacional. Tá bom? Então, pode passar. Vicente, a gente vai começar, então, pessoal, trazendo algumas novidades administrativas, que são algumas questões mais burocráticas do projeto. Primeiro ponto, informar a todos que a idade mínima para investidura na Ordem da Cavalaria passa a ser 16 anos. Como é que funcionava anteriormente? O grande mestre estadual ele já tinha a prerrogativa de liberar a investidura para os demolês que já tinham 16 anos, né? Mas agora essa liberação, essa obrigatoriedade desse aval do grande mestre, ela não existe mais. Agora, o que acontecia na prática, onde os demolês já tinham a possibilidade de investir, aqui em Santa Catarina isso era bem recorrente, né? Não, era muito difícil que um grande mestre impedia um pedido de alguém de 16 anos para investir, agora isso passa a ser literal. Né? Isso está escrito, isso não precisa mais de liberação. Então, com 16 anos, o demolê já está apto a ser investido na cavalaria. A próxima novidade, meus irmãos, administrativa, é que a partir de 2022 vai ter uma redução de 50% da taxa do grau do ébano. Né? Essa taxa, ela que passa a ser extinta em 2023, ela acontece porque o ébano agora ele faz parte do programa, ele faz parte da progressão do programa. Então, a gente entendeu, enquanto comissão, enquanto grupo de trabalho, na verdade, que não fazia sentido que esse grau tivesse uma cobrança extra, fora das cobranças que já existiam, né? Porque ele passa a fazer parte do programa. Aí vocês podem me perguntar, Léo, Renz, por que essa taxa vai ser diminuída de forma gradual? Porque o Supremo Conselho tem que fazer uma previsão orçamentária, né? Então, a taxa do ébano já fazia parte da previsão orçamentária antes de que o projeto da cavalaria fosse, de fato, colocado em prática. Então, houve essa redução para 2022, mas já há um comprometimento por parte da diretoria executiva do Supremo Conselho para que o decreto das taxas de 2023, essa taxa já seja extinta, tá bom? Então, há uma redução de 50% para 2022 e uma extinção da taxa em 2023. O próximo ponto, meus irmãos, é que, a partir de agora, os priorados têm autonomia para poder fazer cerimônias nos seus próprios priorados, né? Não precisa mais esperar um evento estadual ou um evento do grande conselho que seja regional, ou os próprios eventos descentralizados que a gente fazia aqui em Santa Catarina para que as cerimônias possam acontecer. Agora, com exceção do Cavaleiro da Cadência, da Gran Cruz e do Manto Prateado, todas as outras cerimônias podem ser realizadas no priorado. Então, vocês vão ver quais são as cerimônias que passam a existir nesse nobre rito da cavalaria, que é o nome do programa, né? Não é mais sublimes ordens, não é mais ilustre rito, agora é nobre rito da cavalaria. Então, as cerimônias podem ser passadas sim nos priorados, com exceção dessas 3 que eu listei ali abaixo. Então, a partir de agora, a gente vai passar para as novidades ritualísticas, da qual o nosso irmão Bruno Freitas vai tomar a frente aí da apresentação. Então, Bruno, toca a ficha aí, por favor. Maravilha, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos perder tempo, vamos direto para o assunto. Acho que o ponto principal desse projeto foi o processo de tradução. A gente vem de uma tradução, e isso eu posso dizer por ambos os Supremos. Eu fui membro e presidente da Comissão de Ritual no SCODB, fui membro da Comissão de Ritual no Demolei Brasil logo após a unificação e continuo por lá pentelhando, de que o processo de tradução sempre foi feito por irmãos que entendiam de inglês, irmãos com conhecimento na língua. Mas acho que nunca a gente fez um processo realmente profissional de tradução, um profissional de tradução envolvido diretamente no projeto. Então, como que a gente fez? Nós pegamos os rituais originais, então as cerimônias que deram origem ao IRCB, que deram origem às sublimes ordens, os textos em inglês. Esses textos foram traduzidos dentro de um grupo de trabalho que tinha quase 40 pessoas, e ele era feito uma tradução em duplas. Então, 2 irmãos traduziam uma cerimônia. Então, eu, por exemplo, eu traduzi o Cavaleiro da Capela,
junto com o irmão Daniel Giotti. Ele foi lá e traduziu depois da minha, revisando o que eu tinha feito. Essa tradução nossa passou para outros 2 irmãos que fizeram o mesmo processo. E, por último, foi feita uma tradução pelo irmão Luigi Gomes. O Luigi, ele é um profissional de tradução com uma experiência absurda de ordem de Molay, de cavalaria, em heráldica, em tradição medieval. Então, ele fez a tradução do projeto de ponta a ponta, para garantir que a linguagem fosse preservada. A gente tem que lembrar que esses rituais são cerimônias que foram inscritas a partir lá da década de 40, com o caso do ébano e do anon. Os mais recentes ali do Pat King começam ali na década de 70, 80. Então, a gente tem nessas cerimônias referências a rituais daquela época, ou a forma de se falar daquela época. E algumas coisas ali se perderam, tanto nas traduções feitas pelo Scott como do RFB. E é algo que a gente está trazendo atualizado agora. Então, a gente queria que alguém fizesse esse controle de ponta a ponta para garantir a qualidade do texto. Tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar bem tranquilos que a tradução está bem fiel aos seus originais, justamente para a gente garantir que é um projeto realmente livre de paixões. Tá? Essa é a capa dos rituais, mais para frente a gente vai ver as insígnias mais detalhadas, mas essa será a capa dos rituais e ali no meio vai mudando a insígnia do grau e o textinho com o nome dele. Pode passar. Esse é o emblema do Nobre Rito, estava lá no primeiro slide. Foi um emblema criado a partir dos emblemas honoríficos, né? A gente tem nas cerimônias de comendador, Gran Cruz e Manto Prateado uma descrição, a gente tem algumas fotos também, algumas referências visuais desses paramentos. Então a gente partiu dali para criar o emblema do Nobre Rito. Ele é formado por um círculo, né? Um círculo dourado, representando essa continuidade do sistema. Se a gente pegar principalmente as cerimônias de Manto Prateado e Cavaleiro da Cadência, são cerimônias que representam tanto o início como o fim do programa, então por isso boa parte da identidade visual desse projeto é sustentada em cima de um círculo. A gente tem um esplendor, né, uma estrela de 10 pontas representando cada uma das cerimônias de Cavaleiro da Capela até o Cavaleiro do Manto Prateado. A cruz vermelha é uma referência direta à cruz que a gente já nos acompanha há tanto tempo na ordem, né? Ela está presente nos pins mais antigos de iniciático, do Molay e Sênior, está presente nos colares até hoje, está descrita nos paramentos honoríficos, então ela vem aqui presente nessa referência no vermelho também, como uma referência à nobreza, né? E também aos templários. E a cor dourada é referência direta ao nome do programa, de Nobre Rito. Né? Para todo cavaleiro sabe a sua palavra de passe, sabe como ela é traduzida, então por isso o Nobre Rito faz ainda mais sentido de ser o nome do novo programa do Demolay Brasil. Pode passar? Para que a gente organizasse o projeto, além do cuidado com a tradução, a gente tinha que ter algumas premissas que norteassem a condução do projeto. Né? Não dava simplesmente para ir numa... eu acho esse melhor, eu acho aquele melhor. E tinha que ter algumas bases. E para isso a gente criou algumas premissas a partir da análise do sistema como um todo. Então, antes de iniciar o processo de tradução, a gente tinha bem claro que o nome ordem não se adequava a esse novo programa. Pelo seguinte, no entendimento do projeto, uma ordem pressupõe uma organização, ela pressupõe uma administração. Ao contrário das ordens maçônicas, né, como, por exemplo, o Real Arco, que você tem um grupo que administra e que faz essa gestão dessa ordem, as cerimônias de cavalaria, elas não têm isso, né? Você não tem um grupo dos Cavaleiros da Capela, um grupo dos Cavaleiros do Ébano, né? Você tem a cerimônia e passa para a próxima. Então, por isso, no nosso entendimento, o nome mais correto para essa cerimônia seria grau. Mas, infelizmente, a gente não pode usar grau por hora. A gente depende, para isso, de uma aprovação que vem do DI. Por isso, a gente optou por manter cerimônia, por ser a forma mais simples de compreensão,
Se no meio do ano que vem, quando acontece o board do DI e for aprovado, a gente já tem um documento que, inclusive, já foi enviado para os Estados Unidos, que tem uma argumentação bem robusta sobre o uso de grau. Caso não seja aprovado, o sistema já vai estar rodando corretamente. Caso não seja, caso não seja aprovado, o sistema já está como está, né? Já está correto. Caso seja aprovado, a gente faz essa flexão para grau por meio de uma suprema instrução, nada que precise fazer ninguém comprar ritual correndo, nem nada. Até porque as cerimônias já estão bem ajustadas para isso, né? Então a redação já está bem coerente para não sofrer muito caso essa mudança ocorra. Então, voltando às nossas premissas. Ordem é a ordem da cavalaria, né, dos nobres cavaleiros, a ordem sagrada dos soldados companheiros de Jacques de Molay. Dentro dessa ordem, a gente tem um rito, e rito na tradução mais simples possível da palavra, que é conjunto de cerimônias. Então, dentro da ordem da cavalaria, você tem o grau de nobre cavaleiro, e você tem um rito opcional para os cavaleiros. Se a gente for pensar, um cavaleiro da cadência e um cavaleiro que não tem iniciado o nobre rito, dentro de um priorado, eles têm as mesmas prerrogativas. O cavaleiro da cadência não é, em nenhum momento, nada a mais do que aquele cavaleiro. A única coisa que ele tem é mais experiência, é mais conhecimento. Mas em prerrogativas de priorado, esses cavaleiros são iguais. Então, por isso que a gente diz que esse programa ele é opcional. Opcional, mas extremamente recomendado que os cavaleiros façam. Tá? Então, ordem é o todo, rito é esse programa opcional, e o que compõe o rito são as cerimônias. Pode passar? As cerimônias foram divididas em 3 ciclos. Isso é muito parecido com o que a gente já tinha, né? No SCODV a gente chamava de séries, no RFB eram chamadas de elos. Então, são o primeiro ciclo, composto por 4 cerimônias, é o ciclo histórico, depois o ciclo filosófico, e aqui no ciclo filosófico, como o Renzo falou, o ébano passa a ser parte do sistema, então ele está aqui junto com o Anon e o Cavaleiro da Cadência, e depois o ciclo de títulos honoríficos. Eu não vou detalhar muito essa parte, porque o Renzo vai falar melhor sobre isso dentro das honrarias. Pode passar? Essas são todas as cerimônias do programa. Então, Cavaleiro da Capela, Cavaleiro da Cruz de Salém, Ex-Templário e Tríade formam a série histórica. Ébano, Anon, Cavaleiro da Cadência, formam a série filosófica. Cavaleiro Comendador da Cavalaria, Cavaleiro da Gran Cruz da Cavalaria e Cavaleiro do Manto Prateado formam a série de títulos honoríficos. Renzo, contigo essa ou eu comigo? Pode tocar, pode tocar. Pode tocar? Tá. Bom, vocês devem ter percebido ali que estão faltando 2 cerimônias, principalmente para quem era do RFB e passou por elas, né? Que são o Cavaleiro da Chama Imortal e o Cavaleiro da Fidelidade. Esse foi um dos pontos que a gente mais tomou cuidado durante o projeto. Porque a gente sabia que qualquer escolha aqui poderia comprometer o projeto caso a pessoa não conhecesse toda a análise feita. As cerimônias de Cavaleiro da Fidelidade e Cavaleiro da Chama Imortal foram a base do programa de Sublimes Ordens. Foram cerimônias trazidas para o Brasil pelo irmão Rafael Soneghetti e pelo irmão Rodrigo Ariza, e a partir dela, junto com as cerimônias do IRCB, foi criado o programa de Sublimes Ordens. Só que o que acontece? Essas cerimônias elas vieram lá do estado de Michigan. Michigan e Ohio, que é onde foi criado o Ilustre Rito de Cavalaria de Ohio, que deu origem ao IRCB, são estados vizinhos nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu explico para vocês por que essa informação é importante. Quando o irmão Rafael Soneghetti esteve nos Estados Unidos, ele trouxe essas cerimônias para cá e utilizou para a implantação das Sublimes Ordens. Felizmente, ano passado, dentro do programa Cavaleiros pela Demanda, do Gabinete Nacional, a gente conseguiu acesso aos irmãos que compilaram essas cerimônias que o Soneghetti trouxe para o Brasil. Essas cerimônias elas foram utilizadas na comemoração de 75 anos da Ordem no estado de Michigan. Isso na década de 90, se eu não me engano. E eram cerimônias, algumas delas, o que era o Cavaleiro da Fidelidade, essas cerimônias elas foram apresentadas lá em Michigan como um teatro para a comemoração da ordem dos 75 anos da Ordem lá.
Então, era composto por um prólogo do grau de Molay, ou seja, uma cerimônia que vinha antes, a cerimônia de grau de Molay de 1936 e um epílogo, ou seja, uma cerimônia que vem depois, ao grau de Molay. O prólogo é a cerimônia de Cavaleiro da Capela. Se a gente pegar a cerimônia de Michigan e colocar ao lado do Capela, elas são muito parecidas. Tem trechos ali que estão simplesmente idênticos. Tem algumas adições que foram feitas, e os irmãos de Michigan comentaram que eles não sabiam a origem dessa cerimônia, ela foi encontrada no templo lá em Michigan, mas eles não sabiam de onde ela tinha vindo, não tinha uma referência nem nada. E hoje a gente sabe que a cerimônia de Cavaleiro de Capela, ela foi escrita pelo Pat King. Então, por que aquela informação de serem estados vizinhos? A distância entre as duas cidades é de cerca de 500 quilômetros. Não é nada muito absurdo. Então, o que a gente acredita? Durante o boom da cavalaria nos Estados Unidos, que essas cerimônias foram levadas de Michigan para Ohio, se perdeu a autoria e essas cerimônias foram incorporadas lá em Michigan. Mas voltando aqui à nossa realidade do projeto. A gente já tinha a origem do prólogo, né, do Cavaleiro da Capela. O grau de Molay de 1936, que era a cerimônia do meio, foi a cerimônia que deu origem ao Cavaleiro da Fidelidade. O nome Cavaleiro da Fidelidade, assim como Cavaleiro da Chama Mortal, foram nomes dados no Brasil. Essas cerimônias, elas nunca foram pensadas como cerimônias de cavalaria. Elas eram cerimônias feitas para a Ordem de Molay. Vocês podem ver que está tudo girando em volta de grau de Molay. Uma antes, uma no meio, uma depois. Então, justamente por esse caráter de não serem cerimônias de cavalaria, a gente já tinha um indicativo de que essas cerimônias não se encaixariam no programa. Além disso, dentro do contato que a gente teve com esses irmãos de Michigan, eles disseram que eles não queriam que essas cerimônias fossem tão utilizadas assim. Eles nem sabiam que elas estavam sendo utilizadas como grau aqui no Brasil. E que eles gostariam de manter o caráter especial delas para não perder o brilho do que eles fizeram lá nos 75 anos de Michigan. Né? Então, além de tudo isso, nós analisamos ao fundo cada uma das cerimônias, a possibilidade de integração dentro do sistema, e a gente percebeu que não daria certo. Né? Isso foi levado para a diretoria do Supremo, e a diretoria do Supremo optou por tirar essas duas cerimônias do programa de cavalaria, deixando elas disponíveis para consulta no CISDM, né, de forma que todos os cavaleiros possam ter acesso a elas, conhecerem o que era feito ali, mas elas deixariam de fazer parte do sistema. A gente até vê que daqui a uns anos, quando a gente tiver com o Nobre Rito bem consolidado, que a gente possa até utilizar essas cerimônias de outras formas. Mas, por hora, para facilitar a implantação do Nobre Rito, nós vamos ficar ali disponíveis para consulta. Tá? Pode passar. Bom, falando agora sobre a identidade visual do sistema. Como eu tinha falado para vocês, foi tudo muito baseado nas cerimônias honoríficas, né? E a partir do que a gente criou, era uma premissa de que se batesse o olho em algo de cavalaria, se soubesse que aquilo é da cavalaria do Brasil, aquilo é parte do Nobre Rito. Então, todos os paramentos, pins e premiações foram pensadas dentro de uma mesma identidade visual. Tá? Então, pode passar. A gente tem aqui as insígnias do ciclo histórico, Cavaleiro da Capela, Cavaleiro da Cruz de Salém, Ex-Templário e Tríade. Então, seguindo aquela ideia de um círculo com a insígnia no meio. Vocês podem ver que os emblemas que estão ali dentro os ícones que estão ali dentro das insígnias, são praticamente os mesmos que a gente já tinha, tanto nas Sublimes Ordens como no IRCB. Isso foi levado em consideração. O que a gente fez foi uma atualização estética para ter uma insígnia nova, né, para não ficar nem parecido nem com um nem com o outro, mas preservado o sentido de cada uma delas. Pode passar? Pode passar o do histórico também. O ciclo filosófico, então, o ébano, Anon e Cavaleiro da Cadência. Pode passar. E as insígnias do ciclo de títulos honoríficos. Essas que estão aqui
são as insígnias que vão para os pins desses graus. Essas insígnias aplicadas nos paramentos, ela não tem o círculo em volta, tá? Mas aí, quando chegar na parte do Renz, ele já vai mostrar isso melhor para vocês. Só mostrando mais uma coisinha nesse ponto, vocês lembram que a gente viu o emblema do rito lá atrás, né? Com o esplendor e o ciclo dourado e a cruz vermelha. Essa era uma combinação que ela não tinha sido utilizada em nenhuma dessas cerimônias. E a gente tem lá nos originais em inglês a descrição delas, né? Então, você tinha o prata e verde no comendador, o dourado e verde no Gran Cruz e o prata e vermelho no manto prateado. E agora a gente tem o dourado com vermelho para o nobre rito. Pode passar? Bom, essa sou eu, né? Isso, agora é contigo. Beleza. Então, pessoal, como vocês viram, tem toda a parte como o Bruno falou, da progressão vertical dentro do próprio rito, né? Então, agora não é mais possível assistir 2 ou 3 cerimônias no mesmo sábado, numa mesma data. Agora, além de existirem a parte do sistema de ensino, como eu já falei, que o Vicente vai falar depois, também existem os interstícios, como também já existia, né? Mas agora existe não dentro dos elos, ou dentro das séries, ou dentro dos ciclos, mas sim, cada cerimônia possui o seu próprio interstício, né? Esses interstícios, eles foram elaborados, analisando 2 possíveis versões, né? Primeiro, considerando a investidura na Ordem da Cavalaria com 16 anos completos e também considerando a de 17 anos completos. Como regra geral, seguindo algumas diretrizes que a gente coloca no programa, a gente fixa, então, a hipótese do 16, que é o que, de fato, foi definido no ELOD como a data mínima para a sua investidura, como eu falei antes, né? Quando a gente se refere ali com o termo E, né, significa que o intervalo em meses, ele sempre vai prevalecer, mesmo que o cavaleiro seja mais velho com relação à idade. E quando se utiliza ou, é porque a idade já substitui o intervalo de tempo, né? Então, a gente pode perceber ali que o nobre cavaleiro são 16 anos de idade e grau de molay, então tem que cumprir esses 2 requisitos. Cavaleiro da capela, 16 anos de idade e o grau de nobre cavaleiro. O cavaleiro da cruz de Salém, 6 meses de cavaleiro da capela ou 18 anos. Então, lembrando que se existe o ou, a idade já substitui o tempo. Ex-templário, 6 meses de cruz de Salém ou 18 anos. Tríade, 6 meses de ex-templário ou 19 anos. Ébano, 6 meses de tríade ou 19 anos. Anon, 6 meses de ébano ou 20 anos. E cadência, 6 meses de anon ou 20 anos, né? Para a elaboração dessa proposta de progressão etária, meus irmãos, os alicerces principais para serem que foram utilizados são sobre o grau de nobre cavaleiro, o capela, o ébano e o cadência. No grau do nobre cavaleiro, a fixação leva em conta o aspecto instrucional da coisa, né, garantindo, né, assim, que antes de ingressar na cavalaria, o demolay tenha tempo para refletir adequadamente sobre as profundas lições que o grau demolay traz, né, e desenvolva de forma correta os estudos que o grau se propõe a fazer. De maneira semelhante a isso, no caso do Cavaleiro da Capela, além de garantir o tempo suficiente para o estudo do conteúdo programático do grau de nobre cavaleiro, também se tem o objetivo que o recém-investido tenha tempo de vivenciar a cavalaria e também o seu próprio priorado antes de se aventurar, né, digamos assim, nas cerimônias do programa. É uma forma de valorizar ainda mais o grau de nobre cavaleiro, não permitindo que ele seja apenas um trampolim para o capela, por exemplo, e que, por sua vez, também acaba sendo mais valorizado e desejado por conta dessa expectativa que se cria para receber o grau e para começar o programa, né? No caso do ébano, acaba se compreendendo que, como em todas as outras cerimônias, existe um termo chamado de mistagogia, né, que o Vicente pode falar depois, e que também tem um elevado nível de subjetividade, principalmente. O cavaleiro ele pode vir a desenvolver laços afetivos ou até interpretações pessoais a respeito de qualquer aspecto da cerimônia e as suas reflexões. Então, mas existe um foco, que ele pode ser observado de maneira objetiva
naquilo que a cerimônia se propõe a fazer. Então, especificamente na cerimônia, o foco é a relação da identificação que se estabelece entre algum determinado momento que a cerimônia traz com aquele que está recebendo o grau. Então, por isso que tem toda essa questão dos interstícios nesses 4 principais cerimônias, né? Pode passar, mano? Posso complementar um? Claro, por favor. Como a gente está fazendo essas lives em outros estados também, uma das dúvidas que está surgindo, o que o pessoal está perguntando, acontece muito, né? Alguns irmãos que vieram do RFB, que já tem o ébano, por exemplo, mas não tem as cerimônias anteriores, né? Não tem o capela, não tem o cruz de Salém. Esse irmão que só tem o ébano, para ele receber o anon, hoje ele vai ter que entrar no rito, então ele vai ter que voltar atrás, receber o capela, receber o cruz de Salém, receber o extemplário, o tríade, ser aprovado em todos eles, né? Para que depois ele receba o anon. Mesma coisa para aqueles que já receberam, por exemplo, no RFB lá, né, o primeiro ciclo histórico, que já receberam lá o capela, que seria o pacto secreto, né, só mudou o nome. Já tem o capela, cruz de Salém, extemplário e tem o ébano também. Então, esse cavaleiro vai ter que fazer a certificação do cavaleiro extemplário para receber o tríade e fazer a certificação do ébano para depois receber o anon. Então, apesar de aí na parte dos interstícios falar que para receber o anon precisa ter 6 meses de ébano, mas precisa ter todas as cerimônias anteriores. Então, isso é um cuidado que a gente vai ter que ter também. Era só em relação a isso mesmo. Perfeito, Vicente. Obrigado. Exatamente isso. Ô, Reis, só uma última complementação também. Sim. Essa mudança pode assustar um pouco, né? De ter que passar por tudo isso. Na verdade, nem é tudo isso assim. A hora que vocês forem ver o programa de ciência, vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas um dos principais tickets que a gente recebe na comissão de ritual e também na comissão de cavalaria são de cavaleiros que passaram por essas cerimônias e que não lembram, receberam 4, 5 cerimônias num dia e não lembram o sinal de um, palavra do outro, o toque do outro. Por quê? São muitas informações no mesmo dia e a pessoa acabava não absorvendo. Então, fazendo essa progressão com mais calma, vai ter a possibilidade de compreender isso melhor. E com a possibilidade disso acontecer no seu próprio horário, a gente acredita que essa progressão vai ser até mais rápida, porque você pode estar recebendo isso uma vez por mês feito o trabalho. Tendo a aprovação, no mês seguinte você já passa para o próximo. Lógico, respeitando as idades, os interstícios, enfim. Vicente, deu algum problema aí, mano? Acho que caiu lá pra ele. Ô, Bruno, tu consegue apresentar pra gente, por favor? Acho que ele caiu. Reis, eu tô no celular, você tá no computador? Opa, deu ruim aqui, galera, já voltei. Tá, beleza. Garoto. Deu um probleminha, peraí. Tranquilo. Foi mal aí, caiu a internet. Escorregou, mas não caiu, velho. Alguém quer aproveitar para fazer uma pergunta enquanto eu? Exatamente. Ia falar isso agora. Eu tenho, na verdade. Bora. Em relação a, por exemplo, pegamos o grau do Cavaleiro da Capela, fiz a avaliação e passei. No outro dia eu já, em teoria, poderia pegar o próximo grau ou não? Sim, desde que tu cumpra aqueles interstícios ali, né? Então, por exemplo, o Cruz de Salém são 6 meses de capela ou 18 anos. Se você tem 18 anos, você pode. Se você não tem, ou você espera completar 18 ou 6 meses de capela. Entendi. Beleza. No caso específico do capela e do exemplário, daria até no mesmo dia, porque a certificação vai ser pelo CISDM, então você estando com o certificado dele em mãos... Ele é instantâneo. Então, e daí em relação... Vou interromper vocês. A princípio, Bruno, não vai dar mais. Não vai dar, não vai ter essa possibilidade de pegar, de receber os dois no mesmo dia, porque a gente está com outra ideia aqui, mas eu vou falar para vocês como é que vai ficar. Não os dois. Ele cumpriu todos os requisitos. Cumpriu ali o requisito de intervalo
para a cerimônia anterior, ele tem idade para ir para o próximo. Se ele fez o trabalho no dia, está aprovado, ele pode ir para o próximo, não? Então, é porque vai entrar dentro do sistema, depois eu vou falar. Isso é a parte que eu falei para vocês hoje no grupo, que a gente decidiu na semana passada ali. Ah, ok. Que vai ter algumas questões discursivas também, que não vai valer pontuação e tal, mas que vão entrar no ciclo, no histórico também. Então, talvez, né, nesse primeiro momento, a gente acredita que no mesmo dia é bem provável que não vá dar. Mas só para complementar essa pergunta, eu queria saber se já tem mais ou menos montado como que vai ser questões burocráticas. Se, por exemplo, o ICC vai ter que abrir pacote para poder autorizar a cerimônia, vai ter que fazer alguma solicitação para o GCE, como que vai funcionar isso também? Com relação à autorização do Grande Conselho, a diretoria ainda não tomou posição com relação a isso, né, Mendes, até se quiser tomar a palavra, mas no Supremo, na parte de registro dos graus, sim, né, vai ter que ser feito o pacote, da mesma forma que funciona uma elevação, uma iniciação, mas com relação à autorização da cerimônia, aí o Grande Conselho que toma uma posição com relação a isso, né, até se o Mendes quiser falar, fica à vontade. A nossa preocupação agora, Renz, meus irmãos, é divulgar esse nobre rito, passar isso aos priorados, explicando, né? A comissão vai ter esse trabalho junto com o GCE de explicar como é que vai funcionar, e certamente o GCE vai ter que ter ciência do que está acontecendo, né? Assim como acontece com iniciação e elevação, que a gente tem o poder de verificar as questões para não sair nada de errado, a gente vai ter que ter alguma verificação também na cavalaria, mas não é nada que atrapalhe o andamento dela, né? Se me permite uma pequena intervenção, Renz, Claro. Só para explicar como é que era antes, o Ébano era como se fosse um pacote de iniciação de elevação, tu tinha que fazer o pacote antes, porque também tinha as taxas para pagar, tinha um boleto para pagar. Sim. O das outros sublimes era mais fácil, que o ICC poderia concedia sublimes horas no evento, daí o ICC poderia fazer o pacote depois, então era mais tranquilo, assim. Talvez até acabe ficando talvez mais fácil nesse sentido, porque como não vai ter mais taxa para pagar eventualmente, talvez só faz o pacote depois para fazer o registro da sublime ordem, talvez fique até mais tranquilo, se for o caso. A única coisa seria que o Ébano continuou com a taxa em 22, né? Talvez se manter dessa forma, mas os outros, como é o gratuito, é mais fácil só registrar depois do que, né? Mas enfim, é uma forma aí que o GCE vai poder trabalhar em cima. Posso fazer uma pergunta? Claro. A minha pergunta é a seguinte, seguindo uma certa lógica, digamos assim, só poderia dar a cerimônia quem já tem a cerimônia. Agora que ela pode ser concedida pelos priorados também, como é que vai funcionar isso? Vai ter uma comitiva passando nos priorados e concedendo os graus? Como é que vai funcionar isso? Da mesma forma, se o priorado tiver os cavaleiros aptos a passar o grau, a cerimônia, desculpa o grau que é o vício de linguagem, tá? Até peço perdão aí se eu estou repetindo essa palavra. Mas se o priorado tiver os cavaleiros para passar a cerimônia, vai estar apto para fazer. Senão vai ter que ser feita uma catequização, digamos assim, até que o priorado tenha membro suficiente para fazer sozinho. Né? Então, basicamente, tem que ir pessoas por exemplo, no meu priorado, eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha pego as sublimes ordens. Então, os cavaleiros do priorado vão ter que ir para outras cidades, pegar os graus e trazer os graus para dentro do priorado? Exatamente. Ou então, as comitivas forem até o priorado de vocês, né? Entendi. Muito obrigado. Hoje os priorados são esperados para realizar as cerimônias, mas isso não quer dizer que elas serão realizadas somente nos priorados. Exatamente. Então, o Grande Conselho, se sentir necessidade, vai poder continuar realizando, por exemplo, encontros descentralizados. Né? Então, ele pode fazer um evento regional onde vai ser passado determinada cerimônia para, enfim, o priorado estar preparado para depois o priorado com as próprias pernas conseguir estar realizando aquela cerimônia. Exatamente. Então, existe essa prerrogativa, mas não é obrigatório que seja somente cada priorado realizar a sua. Tem mais uma pergunta do Emanuel, daí a gente já volta à apresentação. Bora lá, Emanuel. Boa noite, manos. Tudo certo? Boa noite.
A minha dúvida é o seguinte: existe dentro desse, pelo menos desse início do novo rito, por assim dizer, a prerrogativa de cavaleiros sêniores ou tios ajudarem na passagem dos graus dentro dos priorados? Então, eu acho que o Bruno pode responder essa pergunta pela ritual até, né? Acho que é mais... Sênior sim, tio não. Próximo. Perfeito. Não, resumindo é isso. O sênior pode continuar ajudando. Lógico que a nossa, justamente nesse momento, onde a gente ficou 2 anos sem investir ativos para essas cerimônias, então o sênior vai poder ocupar cargo nessas, né? Mas o tio não. O tio pode ser investido como cavaleiro do manto prateado, pode participar de conselho, mas ocupar cargo em cerimônia não. Até pelo fato da própria idade das cerimônias, né? Então, sempre tem o Anon, o Cadência, até o próprio Ébano, que são idades mais próximas da maioridade ali, que fica um pouco mais complicado, mas tem essa possibilidade, né? Pode... A ideia não é nem querer fazer exploit nem nada, mas sênior que é tio também não pelo fato de ser tio, né? Como no resto das normativas, né? Sim. Muito obrigado. Beleza. Pode passar esse slide aí, Vicente, por favor. Isso. Bom, meus irmãos, então agora a gente chega na parte dos títulos honoríficos, né? Como vocês bem sabem, até então, essas honras da cavalaria, como eu gosto de chamar, elas eram consideradas, na estrutura do Supremo Conselho de Demolei Brasil, prêmios, né? E pela própria definição daquilo que é prêmio, que o próprio Supremo Conselho nos traz, isso já era considerado incorreto, né? Por que eu falo isso? O Guia de Premiações do Supremo Conselho, que é o documento oficial que rege aquilo que é honraria e aquilo que é prêmio, ele define que prêmio é aquilo que é uma recompensa por algum objetivo que se atinge, enquanto uma honraria é uma homenagem pelo trabalho prestado. Então, por exemplo, o que é prêmio? Indiquei 10 membros para o meu capítulo. Eu vou ganhar um prêmio lá, uma chave de honra, uma chave de honra azul. Isso é um prêmio, porque você tinha um objetivo, que era indicar 10 membros para o capítulo, você cumpriu, você ganhou uma recompensa. Uma homenagem, uma honraria, é como se fosse um chevalier, né? São requisitos subjetivos. Você não pode ter algo objetivo e dar um chevalier só porque o cara cumpriu um objetivo. Não é assim que funciona. Então, a gente pode perceber que os próprios requisitos dos prêmios da cavalaria, eles possuíam critérios subjetivos. Então, não fazia sentido que eles fossem considerados prêmios. Ao mesmo tempo, segundo o Demolay International, existem apenas 3 honrarias na Ordem Demolay, que é o Chevalier, a Cruz de Honra e a Legião de Honra. Então, da mesma forma que a gente não poderia chamar as cerimônias de graus sem ter o ok do board, do DI, a gente também não poderia chamar as cerimônias de honrarias também sem ter autorização do board do DI. Então, o que o nosso grupo de trabalho entendeu? Como não pode ser prêmio, porque não faz sentido pela definição, e como não pode ser honraria pelo aquilo que o DI determina, a gente achou correto dar o nome, então, de título honorífico. Mas por que título, né? Desde o nosso início da caminhada na Ordem da Cavalaria, o cavaleiro ele já recebe um título de Sir Cavaleiro, né? Então, basicamente, a cavalaria da Demolay, ela se inspira num conceito chamado de nobiliarquia. Simbolicamente, você deixa de ser uma pessoa comum ao entrar num priorado, né? A gente tem uma definição do ritual de 1947 que tem uma preocupação em proibir, inclusive, de chamar dentro do priorado um dos outros de irmãos. Você passa a chamar de Sir Cavaleiro, né? Então, desde essa edição do ritual de 1947, o ritual próprio já traz uma progressão de títulos. Então, você pode perceber que aos cavaleiros e aos oficiais é o Sir. Vocês já pararam para perceber que ninguém chama o ilustre comendador cavaleiro de Sir? Porque ele não é mais Sir. Ele passa a ser ilustre. Então, o ciclo de Ohio, que é o ciclo que a gente traz como referência para o Nobre Rito da Cavalaria do Brasil, ele traz consigo mais 3 títulos, que é o Comendador, no Comendador da Cavalaria, o Lorde, na Gran Cruz da Cavalaria, e o Mestre, o chefe da casa,
no cavaleiro do manto prateado. Então, a gente entendeu que a melhor definição para isso, já que a gente não pode ter como honraria, seriam títulos honoríficos. Como você recebe título desde a sua investidura, até o manto prateado, que é a última investidura que você teria, você vai recebendo títulos à medida que vai galgando essas honras, como eu gosto de chamar. Então, agora não são mais prêmios, não continuam não sendo honrarias, mas são títulos honoríficos, né? E esses títulos, meus irmãos, eles passam a ter os seus requisitos próprios, né? Então, a gente dividiu esses títulos nos seus públicos determinados, nos seus requisitos e nas suas possibilidades de indicação. Então, eu vou apresentar para vocês a partir de agora. O Cavaleiro Comendador da Cavalaria, ele tem como público os cavaleiros ativos e os cavaleiros senhores. Não é destinados para maçons, que não são cavaleiros, né? São requisitos do comendador. Trabalhos relevantes pela cavalaria com impacto no seu próprio priorado. Está regular no momento da indicação. Somente uma indicação por ano por priorado. E tem que ter pelo menos 2 anos depois da sua investidura na Ordem da Cavalaria. Tem possibilidade de indicação o Conselho Consultivo do Priorado, o Grande Conselho através do Grande Mestre Estadual e o Supremo Conselho através do Grande Mestre Nacional. A Gran Cruz da Cavalaria também é destinada para cavaleiros ativos e cavaleiros senhores, maçons que antes poderiam receber, agora não podem mais, e eu já explico o motivo disso, né? Os requisitos são trabalhos relevantes pela cavalaria com impacto no Estado, está regular no momento da indicação, uma indicação por ano por priorado, idade mínima de 20 anos e ser cavaleiro da cadência. Podem indicar o Grande Mestre Estadual e o Grande Mestre Nacional. E, por fim, o Cavaleiro do Manto Prateado, destinado para cavaleiros senhores e maçons, né? Ou seja, maçons que não são cavaleiros, importante ressaltar isso de novo. Requisitos: trabalhos relevantes pela cavalaria com impacto no Estado ou país, está regular no momento da indicação, uma indicação por ano por priorado, se cavaleiro, ser cavaleiro da cadência, e idade mínima de 25 anos. Também possuem possibilidade de indicação o Grande Mestre Estadual e o Grande Mestre Nacional. Aí vocês podem me perguntar, Léo, por que o Cavaleiro da Gran Cruz da Cavalaria não é mais concedido para maçom? Não demolês, né? A minha resposta para isso, meus irmãos, é simples. A partir do momento que a gente faz uma análise isolada dos textos originais da cerimônia, a cerimônia tem como nome Knight of the Grand Cross of Chivalry, o Cavaleiro da Gran Cruz da Cavalaria, a gente pode perceber que a sua redação ela não faz nenhuma menção à investidura de qualquer outra pessoa que não tenha sido cavaleiro. Se a gente faz essa mesma análise isolada na cerimônia do Cavaleiro do Manto Prateado, a gente pode perceber uma diferença bem grande, bem nítida, entre algo que foi pensado também para cavaleiros e maçons. Visto que, nessa cerimônia do Cavaleiro do Manto Prateado, aquele que está sendo investido e que não foi cavaleiro, ele recebe de forma simbólica todas as outras cerimônias do rito. Ou seja, reconhecendo, pelo menos de forma alegórica, que aquele maçom que não foi cavaleiro, ele passa a se tornar mais um entre os cavaleiros, né? Então, é importante ressaltar também que todos os maçons que foram investidos na Gran Cruz até o momento, eles terão as suas honras preservadas, né? Porém, a partir de agora, com a implantação do projeto, a cerimônia vai ser ofertada somente para cavaleiros, a da Gran Cruz. O do Manto Prateado, maçons também pode receber. Outra coisa, quem recebe o Manto Prateado, seja ele cavaleiro ou maçom, ele recebe também a Gran Cruz e o Comendador de forma, que a gente fala de honoris causa, né? Então, ele recebe as duas também da mesma maneira. Pode passar, Vicente, por favor. Outra coisa, Renz, aí aquilo que a gente estava conversando hoje, uma coisa que tinha antes que agora não tem mais, o manto prateado antes para receber o cavaleiro ou maçom, né? Ele deveria ter um dos outros títulos anteriores, né? Então, para receber o manto prateado, tinha que ter ou o Comendador da Cavalaria ou a Gran Cruz. E isso hoje não tem mais, né? Sim. O Gabriel tem uma pergunta, vai lá, Cavanha, por favor.
Meus irmãos, eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa, por favor, e eu vou querer contar nesse momento com a ajuda do nosso grande mestre estadual adjunto e também presidente da nossa Comissão Estadual de Honrarias e Prêmios. Eu queria saber o que significa bem essa expressão de quem indica, ou melhor, o que seria a indicação. Por quê? O Chevalier, ele oficialmente, e tu lê o regulamento, tira essa conclusão, ele é uma indicação do grande mestre estadual. É o grande mestre estadual que tem a faculdade de indicar um Chevalier por ano por capítulo. Mas se faculta por um ato administrativo interno do grande conselho que os capítulos sugiram nomes ao grande mestre estadual, o grande mestre estadual submete isso à apreciação da Comissão Estadual de Honrarias e Prêmios, e daí ele defere ou não essa indicação. E daí essa questão de quem indica, como é que funcionaria isso? Quando vocês falam, por exemplo, que o Conselho Consultivo pode indicar o Comendador da Cavalaria. O Conselho Consultivo do Priorado, ele pode indicar por ato próprio um Comendador da Cavalaria, ou teria que submeter também a análise do Grande Conselho? Não, quando diz que o Conselho Consultivo pode indicar, é porque ele, por ato próprio, ele pode passar isso direto para a Comissão Nacional de Honrarias e Prêmios. Com relação àquilo que é Gran Cruz e Manto Prateado, quando o Grande Conselho ele faz a indicação, vai funcionar da mesma forma que é o Chevalier. O Grande Conselho pode ou não acatar as indicações dos Conselhos Consultivos, mas quem passa a indicação para a Comissão Nacional é o Grande Mestre Estadual. Mas com relação ao Comendador, aí a indicação pode passar do Conselho direto para a Comissão Nacional. Entendi, perfeito. Obrigado. Nada. Pode passar, Vicente, por favor. Então, aqui nós temos os paramentos, né, meus irmãos, que passam também a ser de forma original, como é na Cavalaria de Ohio. O Comendador da Cavalaria é o colarete verde, com uma cruz maltesa suspensa sobre um esplendor prateado, como vocês podem ver ali na esquerda. No meio nós temos a Gran Cruz da Cavalaria, que é uma faixa de seda verde, um broche com uma cruz maltesa verde sobre um esplendor dourado, e o manto prateado, que é uma faixa como utilizada pelos cavaleiros no priorado, né, com um dorsal fixado à faixa ali no ombro, e além disso tem um broche com uma cruz maltesa vermelha sobre um esplendor prateado, na parte de baixo ali é onde fixa a parte ali a parte da faixa embaixo, né. Só é importante dizer aqui, meus irmãos, que o irmão Thiago Bariani, que é o presidente da Comissão de Cavalaria, está presente, então, qualquer momento, Bari, que precisar da palavra, está à disposição, tá? Pode passar aí, Vicente. Lembrando também, meus irmãos, que todos os paramentos de ambos os Supremos Conselhos, eles podem continuar sendo utilizados, né? O antigo RFB e esse começo do SCDB são aquelas comendas, né? Elas podem continuar sendo utilizadas, porém, agora, com as novas investiduras, a partir desse momento, nos títulos honoríficos, elas devem seguir o padrão dos paramentos do Nobre Rito, que são esses que eu apresentei para vocês agora. Pode passar. Vicente, então, toca a ficha, mano. Então, vamos lá, senhores. Vamos tratar sobre o nosso sistema de ensino. Fico à disposição aí, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta. É um sistema novo, né? Acredito que vão gerar algumas dúvidas aí. Então, levanta a mão, pode interromper, bem tranquilo, que eu acho que agora, em relação a isso, é a hora da gente sair daqui sem dúvidas, né? Sobre essa parte de ensino. A princípio, o sistema de ensino ele surgiu de uma preocupação das comissões de cavalaria e educação em relação à unificação dos estudos da cavalaria. Então, da mesma forma que se tinha essa preocupação com a unificação do rito e dos rituais, a gente também estava preocupado com essa parte de ensino e progressão dentro do rito. A gente tinha no RFB aquele sistema de blocos, né, onde o cavaleiro recebia 3 cerimônias no momento, depois 3 cerimônias no outro, depois recebia ali o elo filosófico um por vez, mas não tinha de forma institucional nenhum programa de ensino, nada que o Supremo Conselho obrigasse o cavaleiro a estudar tal. Até tinha alguns materiais opcionais que o cavaleiro podia acessar ou não. Alguns estados, como aqui em Santa Catarina, faziam uma parte de instrução sobre os graus depois das concessões, mas não era nada formal, nada que era obrigatório.
Já no SCODB, existia o PAC. O PAC era o Programa de Avaliação e Certificação de Cavaleiros, se eu não me engano é isso. Esse programa ele era um programa só de avaliação, como o próprio nome diz. Era um programa bem similar ao Pégaso, que foi criado aqui em Santa Catarina, bem próximo mesmo, assim, pelo pouco que eu consegui ver, assim. E muitas vezes, pela complexidade, eles se tornavam uma certa barreira, né? Era muito legal, né? Pelo que eu converso com o pessoal, Bruno, Renz, Luigi, pessoal que já foi corretor, pessoal que já foi coordenador do PAC, o Flávio também, que é da Comissão de Educação, a gente troca umas ideias, assim, era um programa que tinha as suas qualidades, mas que também tinha os seus problemas, principalmente essa parte de não dar um estudo prévio. Então, a ideia desse sistema de ensino é isso, a gente avaliar os cavaleiros que estão né, galgando os graus, mas também, antes disso, ensinar para eles, mostrar o que aquele grau tá passando de ensinamento, e também uma coisa muito importante é que a gente padronize as investiduras, né? Então, dentro desse programa de ensino, além de a gente passar uma parte histórica, uma parte filosófica sobre os graus, a gente também vai estar instruindo como o priorado, como aquele cavaleiro deve se portar durante a concessão do grau. Então, basicamente, né, o ponto que a gente partiu foi esse. Antes de pensar em avaliar, é preciso aprender. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema de ensino, certo? Onde cada grau que o cavaleiro for recebendo, ele vai ter um material de estudo. A princípio, esse material de estudo serão, num primeiro momento, através de apostilas disponibilizadas no sistema. A gente não sabe se vai ser direto no SysDM ou se vai ser uma plataforma individual do programa de ensino. A gente está vendo ainda com o pessoal da informática. Mas cada grau vai ter uma apostila e depois, mais para frente, a ideia é que tenham vídeos, animações, webinários, enfim, outros materiais que a gente pode também estar passando todos esses conhecimentos. Aqui, nesse slide, tem um modelo do que seria o módulo de Nobre Cavaleiro, e aí aqui eu entro num ponto bem interessante desse novo projeto, que além de ter essa estrutura de avaliação que tinha no PAC também, né, a gente traz um módulo de ensino e avaliação para Nobre Cavaleiro, que no PAC não tinha, e também a gente traz um módulo de ensino e avaliação para o Cavaleiro da Cadência. Então, a gente pega esse cavaleiro desde a investidura dele e vai até o Cavaleiro da Cadência, estudando, instruindo e também avaliando. Acho que alguém perguntou alguma coisa ali, eu não... Não, Vicente, pode tocar. Tá, beleza. Pessoal, se tiver pergunta aí, tranquilo, tá? Sobre o sistema de ensino. Então, como eu falei para vocês, dentro da plataforma, a gente vai ter os materiais, de início, apostilas, que já estão sendo montadas, finalizadas. Depois, mais para frente, alguns materiais um pouco mais elaborados. E para cada ciclo, a gente vai ter um tipo de avaliação. No primeiro momento, a gente vai ter o grau de Nobre Cavaleiro. O grau de Nobre Cavaleiro ele vai ser dividido em 4 módulos, e cada módulo desse, o cavaleiro vai acessar o sistema e vai ter que responder 5 questões de múltipla escolha. Então, ele assiste, né, digamos, vamos pegar um exemplo, ele vai fazer o estudo dele do módulo 1 de Nobre Cavaleiro, vai no sistema e ele vai responder lá 5 questões optativas. Ele vai ler o módulo 2 e vai responder as perguntas, e assim vai. São 4 módulos dentro do Nobre Cavaleiro. Quando ele acabar os 4 módulos, responder essas 20 perguntas que vai ter no Nobre Cavaleiro, o sistema vai abrir lá para ele 4 questões discursivas para ele responder. Essas questões discursivas, elas não vão ter caráter eliminatório e nem vai somar ponto para saber se ele vai ser aprovado ou não. Para que tem essas questões discursivas? Para que a Comissão Nacional de Cavalaria e Educação
entenda se esse cavaleiro realmente está aprendendo, se o sistema de ensino está sendo eficaz naquilo que a gente quer passar. Então, essas questões discursivas, elas são para essa finalidade, para a gente saber o que o cavaleiro está absorvendo dentro desses 6 meses que ele vai ter que ficar como nobre cavaleiro até receber o cavaleiro da capela. Acho que mais alguém fez uma pergunta aí, eu não peguei. A pergunta, Vicente, é o seguinte: pelo que foi dito, ainda não existe material de estudo nem a plataforma onde será disponibilizado. Qual a previsão para estar pronto? O Bari já respondeu até dia 20 de janeiro. Isso. Os materiais já estão bem encaminhados, né? E a nossa ideia é que até dia 20 de janeiro, no máximo até no final de janeiro, aí já esteja tudo pronto, tá? Prosseguindo aqui, então, nobre cavaleiro, a princípio esses 4 módulos com as questões optativas e 4 questões discursivas que não vão valer ponto. Ciclo histórico, eles vão funcionar em um módulo só, também todos com questões optativas. Para cada grau que você recebe, você vai entrar no sistema e responder lá 10 questões optativas. Além dessas questões optativas, a ideia, por isso que eu corrigi o Bruno naquela hora, porque isso foi uma coisa que a gente conversou na semana passada. Não sei nem se o Bari sabe disso ainda. Mas a ideia é que a gente coloque, além dessas 10 questões optativas, lá de múltipla escolha, onde o cavaleiro já vai responder e o sistema já vai dar lá certo ou errado, mas a gente também vai colocar algumas questões discursivas, da mesma forma que no Nobre Cavaleiro. Não vai ter caráter eliminatório, não vai somar ponto para avaliação, mas que vai servir para a gente saber como é que está sendo o ensinamento passado. Por isso, por ter essas questões discursivas que vão passar pelos corretores, não vai ser possível o cavaleiro receber um grau, abrir o sistema na hora, responder e já em seguida, uma hora depois, 2 horas depois, receber outro grau. Como vai ter essas discursivas, vai passar pelos corretores, porque apesar de não ter um caráter eliminatório, vai ser passado lá num programa de rastreio para a gente saber se não está tendo plágio, se o cavaleiro não está escrevendo qualquer asneira, está escrevendo um monte de palavra aleatória só para preencher lá o campo de resposta e enviar. Então, vai precisar de um certo tempo entre um e outro. Mas o ciclo é sempre esse. Recebe o grau, estuda, faz a prova dentro do sistema. Se foi aprovado, recebe o grau seguinte, tá? Isso vai contar também para aqueles cavaleiros que, devido ao sistema do RFB, estejam um pouco desconexo lá. Aquele cara que recebeu o ébano sem receber os históricos, né? Ele vai ter que passar pelos históricos, ser aprovado em todos os anteriores para conseguir prosseguir no rito. Se já tem o ébano, por exemplo, o tríade, que é o anterior ao ébano, ele não precisa ser aprovado, porque ele já recebeu o ébano, tá? Os demais, daí segue assim. Mas isso, com o decorrer do tempo, todo mundo vai pegando e bem tranquilo. Então, ciclo histórico, cada grau, 10 questões optativas e mais 4 questões discursivas, provavelmente, que não vão valer ponto. Como que funciona essas questões de múltipla escolha? Vai ser no mesmo molde da Olimpíada Nacional de História. Como é que funciona? Para quem não conhece. Vai ter uma pergunta com 4 ou 5 alternativas, acredito que 5. E essas alternativas não é num sistema de uma está certa e todas as outras estão erradas. Vai ter uma questão que ela vai estar completamente certa, então que ela vai ter uma pontuação 10, por exemplo. Uma questão que vai estar quase totalmente certa, que vai ter uma pontuação 6. Uma questão que vai estar mais ou menos certa, com uma pontuação 4. E 1 ou 2 que estão completamente erradas. Então, é uma prova que, a princípio, é para ser bem tranquilo. Eu não consigo formular um exemplo para vocês, mas é mais ou menos assim: quantos que é 2 mais 2? A resposta ideal seria 4, né? Mas se o cavaleiro colocar lá que 2 mais 2 é maior que 3, está certo também. Não é a resposta ideal, mas beleza, está valendo. Então é mais ou menos nesse estilo. São questões assim. Isso para nobre cavaleiro e ciclo histórico, tá? O ciclo filosófico, como ele é filosófico,
Não dá para a gente colocar lá para o cara responder né, ou que sim ou que não. Ele tem que expressar, ele tem que dizer o que ele entendeu daquilo. Então, o ciclo filosófico ele vai ser, isso o Ébano e o Anon, né? Composto por 10 perguntas discursivas, tá? Essas 10 perguntas discursivas são também avaliadas pelos corretores, tá? E aí eu já faço uma ressalva aqui, que em breve, não sei se já foi para os grupos de vocês, vai tá sendo mandado o edital para a seleção dos corretores, tá? E essas perguntas vão ser respondidas por 2 corretores, eles vão lá usar eles vão ter uma tabela de pontuação, o que cada pergunta tem que conter, cada corretor dá a sua nota, faz uma média e envia para o cavaleiro. Era bem parecido com o que tinha no Pegasus aqui também, tá? Então, faz a média, manda para o cavaleiro lá. No filosófico, a gente crê que a gente vai trabalhar com ciclos de correção, como era no Pegasus também, e dependendo do número de corretores que a gente tem, quanto mais corretores habilitados, em menos tempo a gente consegue dar a devolutiva da nota. Então, talvez no começo a gente vai demorar 1 mês para o cavaleiro ter a aprovação ou não, mas depois, quem sabe, com mais corretores a gente consiga diminuir esse prazo. Tá? O cavaleiro da cadência, como eu estava explicando para vocês, né, sempre para receber o seguinte, a gente tem que ser aprovado no anterior. Então, teoricamente, no cadência, você não precisa ser aprovado no programa de ensino porque não tem um grau acima dele, né, uma cerimônia acima. Mas vai ter algumas questões que esse programa de ensino ele vai dar para quem fizer esse trabalho do cadência. O cadência ele vai ser um trabalho monográfico. Tá? Então, vai ser um trabalho acadêmico, vai ter 4 módulos, e o cavaleiro vai fazer lá dentro do formulário, né, um documento específico, e vai só anexar dentro do SysDM e vai ser corrigido também. Acredito que esse tema seja um pouquinho mais complexo, então eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a isso, ou se eu esqueci de alguma coisa. O Bari levantou a mão aí. Bom, meus irmãos, tudo bom? Estão escutando? Sim, Bari, pode dar. Beleza, boa noite a todos. Eu estou na rua aqui, então vou tentar ser breve aqui para não atrapalhar tanto a conversa. Primeiro, obviamente, agradecer a oportunidade do Grande Conselho de Santa Catarina para a gente estar falando um pouquinho mais sobre o processo do Nobre Rita, né? Tirando as dúvidas, a gente explicando um pouquinho melhor. E eu acho que uma questão que vale muito a pena, só para selar a importância do sistema de ensino, vocês imaginam quais são os tipos que a gente mais recebe de problemas na cavalaria? Né? Eu digo que são irmãos cavaleiros que estão perguntando qual que é a palavra de cavaleiro para conseguir entrar no sistema. O básico do básico, né? A ordem de Molay, a ordem da cavalaria, peca por falta de instrução. Né? Então, a gente tem um sistema de tanto não só apenas de avaliação, mas como de instrução, de ensino, é fundamental para que a gente consiga passar e explicar a mensagem que a gente quer das cerimônias da cavalaria. Né? Então, é muito importante, porque o básico a gente às vezes não consegue passar. Então, a gente tem um material formulado por pessoas que entendem de cavalaria, que são da área de pedagogia, que são da área da história, né? Não tem material com justificativa, né? Usando o Dan Brown, como a gente já viu, né? Então, todos esses materiais que a comissão, tanto de cavalaria quanto de educação, tem executado, são materiais de estudo até acadêmico, tá? Então, mostrando que realmente a gente está fazendo um trabalho muito forte para que os irmãos cavaleiros consigam, de maneira bem progressiva, aumentar, inclusive, os estudos deles, né? Quanto à questão do Cavaleiro da Cadência, né? Depois a gente vai falar acho, um pouco mais da premiação. Os Cavaleiros da Cadência que quiserem fazer o seu certificado de excelência, além de continuarem no projeto, né, para se qualificar, todas as concessões de Cavaleiro da Cadência, né, organizadas pelos grandes conselhos, deverão constar apenas com aqueles Cavaleiros da Cadência que fizeram a sua certificação. É uma forma tanto de incentivar e de ter certeza de que os Cavaleiros da Cadência que vão estar fazendo a cerimônia
que são aptos e entendem cada função deles ali no momento da cerimônia, tá? Então, se tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, mas só para fazer esses apontamentos também para todos. Show de bola, Bari. Irmão Emanuel, tem a palavra? Obrigado. A minha dúvida é mais sobre a questão dos corretores, e se eu estiver me adiantando um pouco, eu peço desculpa até. Mas vocês já têm a questão assim, o corretor, digamos, do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, ele vai corrigir trabalhos dos irmãos do Rio Grande do Sul, ou ele vai corrigir trabalhos de fora do Rio Grande do Sul como uma questão de manter, como é que eu posso dizer, sem pegar partido, entendeu? Me fugiu a palavra certa, mas é essa a minha dúvida. Mas talvez eu possa estar adiantando. Isso, imparcialidade. Muito obrigado, menino. Bom, meu irmão, respondendo a sua pergunta, hoje saiu inclusive o edital de convocação para todos os irmãos cavaleiros da cadência que desejam ser corretores, tá? Eles vão participar no processo de ensino, no processo de como, inclusive, aprender a fazer uma correção. E não, todos vão corrigir irmãos do estado todo. Então, para mim, né, pessoalmente, não faz nem sentido cogitar que o irmão de outro estado possa querer prejudicar outro. Para mim, isso daí não é demolei, então, para mim, não faz sentido nenhum. Inclusive, no treinamento dos corretores, né, não é só um corretor que faz a correção da prova. Se um dos meninos achar que teve uma correção equivocada, um outro corretor vai poder fazer a correção, havendo divergência, um terceiro corretor fará, né, essa correção. Então, quanto à questão de ser prejudicado ou questão de bairrismo, eu realmente desconsidero isso por entender que isso não é ordem de demolei. Tá? Então, todos os corretores vão ser muito bem treinados para entender que estão lá para corrigir de forma imparcial, de forma técnica, né? Todo o nosso trabalho voltado à parte técnica do projeto é para que tenha isso, que não tenha questões pessoais, de paixões, etc. Então, quanto a isso, o irmão pode ficar tranquilo, tá? E todos vão ter a oportunidade de estar corrigindo irmãos do Brasil inteiro, porque o Projeto Cavalaria é um projeto nacional. Isso é até bacana para os corretores aprenderem até culturas diferentes, né? Então, é uma integração muito, muito especial que os corretores vão ter. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Respondido sua dúvida? Respondido sim, mano. Muito obrigado. Falou, mano. Obrigado. Vicente, pode continuar aí, mano. Então vamos lá. Eu já vi que teve algumas perguntas aí, mas a gente já vai entrar nesse mérito aí. Depois, se não der para entender, vocês me interrompem. Então eu falei sobre perguntas, falei sobre múltipla escolha, falei sobre correção por corretores e tal. E aqui a gente tem como é que vai funcionar. O cavaleiro que tiver 60% de aproveitamento, nota 6, enfim, daquelas questões lá, se ele acertou 60%, ele vai estar aprovado e vai poder receber o grau seguinte, tá? Se ele conseguir 80% de aproveitamento ou mais, ele vai ter uma certificação de excelência. Então, a gente vai ter uma certificação diferenciada, tá? Que a gente já vai explicar o porquê. Mas, a princípio, para progredir no rito, 60% de aproveitamento. Então, além daquelas perguntas que a gente tem certo, meio certo, mais ou menos certo, ainda pode ter aprovação com uma nota de 60%. Então, galera, vai ser bem tranquilo, tá? Não é para ser um sistema que vai punir, que vai impedir alguém de estar progredindo no rito. Não, o que a gente quer é que o cavaleiro realmente aprenda e consiga progredir dentro do rito de forma eficiente, certo? Então, o que é aquele 80%, aquela certificação de excelência? Tá? A gente deu um spoilerzinho ali no começo, né? Mas a ideia é o quê? Que o cavaleiro que foi aprovado, ele tenha disponível lá para comprar no Demolay Shop um PIN normal. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o PIN do Ébano, por exemplo, e também vai ter um certificado lá disponibilizado no sistema. E se ele conseguir essa excelência, ele vai ter um PIN de excelência,
que a ideia é que seja um PIN encaixável. Então, você compra esse PIN de excelência e encaixa o PIN do ébano ali dentro. Isso vai da cerimônia do ébano, ter recebido a cerimônia do ébano, você teve excelência naquele grau. Então, você usa os dois PINs juntos. Se você foi aprovado e não teve excelência, você vai usar só o PIN do ébano. E aí a gente falou sobre o cadência. Então, o cadência, ele é opcional, você está fazendo o trabalho ou não. Além da questão de participação nas investiduras, a gente vai ter, para aquele cavaleiro que conclui todo o rito com excelência, então todos os graus, né, todas as cerimônias, ele conseguir pelo menos 80%, ele vai poder usar essa comenda verde que está aqui do lado direito, que é o nome que a gente deu é comenda de oficial cavaleiro. Então, hoje, aquela comenda que o pessoal do RFB usava, do cadência, deixa de existir, né? E agora a gente tem a comenda de oficial cavaleiro, que é para aquele cavaleiro que, além de ter todas as cerimônias, também foi aprovado com excelência em todas elas. Né? Daí vai estar disponível lá no SysDM, aprovou todos com excelência, abre o pacote lá, paga e recebe a comenda para estar utilizando. Conseguiram entender o oficial cavaleiro aí? Esse nome foi dado, depois tem uma explicação bem interessante, que dentro de algumas ordens militares, algumas ordens de cavalaria, existem lá as nomenclaturas de cavaleiro, o comendador e a Gran Cruz, assim como na nossa cavalaria. E entre o cavaleiro e o comendador existe o oficial. Então, o oficial cavaleiro, ele entra dentro desse sistema, assim, existe um porquê desse nome, não tem nada a ver com o oficial do priorado. As avaliações podem ser feitas mais de uma vez, já vamos entrar nisso aí, Bundira. Deixa eu ver se é o próximo slide. Já vamos entrar aí. Então, só para a gente finalizar, né, isso foi o que o Bari falou, então, com o desenvolvimento do programa, a certificação será requisito para a ocupação de cargos e cerimônias de investidura. Então, a princípio, a gente já gostaria que o cadência fosse feito por cavaleiros certificados. É claro que nesse começo a gente tem que dar um tempo, né, para que todo mundo esteja fazendo seus trabalhos e tal, mas daqui a algum tempo, o ideal é que só possa realizar a cerimônia como oficial aquele cavaleiro que, além de ter o grau, obviamente, esteja aprovado. Não precisa ser com excelência, mas tem que estar aprovado pelo menos com 60%. Então, eu recebi cavaleiro da capela. Posso repassar o grau? Não. Primeiro eu tenho que ser aprovado no capela. Por quê? Porque eu sendo aprovado, eu estou mostrando que eu li o material, que eu entendo como que funciona, qual que é a ideia do ensinamento, como que eu tenho que me comportar durante a passagem daquele grau. Então, esse é o motivo. Nesse começo não vai ser necessário, porque a gente precisa dar um tempo, mas a ideia depois é essa. Fala, Brunão. Só um ponto aqui para complementar. Os materiais de ensino, eles falam sobre as cerimônias, o que elas ensinam, sinais, toque, grau, etc. Mas eles também vão trazer lições ali sobre interpretação da cerimônia, como fazer melhor aquela cerimônia. Por isso é tão importante que quem ocupe os cargos tenha passado pelo sistema de ensino, porque o sistema de ensino também vai dar base para isso, né? Quem já passou pelo ébano sabe que cada priorado faz de um jeito. Todo mundo aqui já deve ter ouvido sobre algum exagero feito na cerimônia do ébano, e isso pode acontecer em outras cerimônias também. Então, a ideia é que, com isso, a gente consiga padronizar a forma, não só o que se ensina, mas também a forma como as cerimônias são feitas. É isso. Vicente. Aí, Vicente. Bora. Acho que caiu aqui de novo, não sei. Mas vamos lá. Então, aqui a pergunta do Bundira. Então, a ideia é assim, galera. Então, voltando um pouquinho. Todo mundo, isso até acho que foi a pergunta que o Antônio fez. Todo mundo que já tem algum grau, ou que tenha todos, enfim, vai estar lá aberto o sistema para que você faça o programa de avaliação, acesse os materiais, enfim, vai estar tudo certinho lá, pode responder as questões. Se quiser, né,
estar participando e quer receber a comenda de oficial cavaleiro, enfim. Independente se você já tem os graus ou não, vai estar liberado para estar fazendo. Se você foi reprovado naquela avaliação, vai ter um prazo de 1 semana para que você esteja refazendo a prova, se for reprovado. Agora, se você foi aprovado, mas não ficou contente com a sua nota, então, fui aprovado, mas tive ali 60% de aproveitamento, eu quero refazer minha prova para conseguir a excelência, para conseguir os 80. Daí, se eu fui aprovado, quero melhorar minha nota, esse prazo é de 3 meses. Então, reprovado, 1 semana, isso para o histórico, né? O filosófico, como eu falei antes, provavelmente vai demandar um trabalho um pouco maior dos corretores, talvez demore um pouquinho mais, tá? Mas esses que é de múltipla escolha, a princípio, em 1 semana já está liberado o sistema de novo, tá? E aí, se quer melhorar a nota, 3 meses. Brunão levantou a mão de novo. Não, desculpa, esbarrei sem querer. Velho, com o celular dá isso, gente. Galera, então a princípio Gabriel sobre tá o com a mão sistema de levantada. ensino seria isso. Se quiserem já aproveitar. Posso fazer uma Se pergunta? quiserem alguém Claro, por quiser favor, fazer alguma pergunta aí, claro. A avaliação ela pode ser refeita várias vezes ou só uma vez? Várias vezes. Quantas vezes Várias você vezes. pode fazer até você cansar? Sim. Exatamente. Inclusive, Quantas vezes quiser. desde que cumpra aí os prazos que o Vicente falou, pode ser feito quantas vezes quiser. Acrescentando também que o banco Entendi. de dados de pergunta vai ser enorme. Então, toda vez que você for refazer, vão ser de forma randômica, né? Inclusive, não só as perguntas, mas também a forma como as respostas estão escritas. Então, por isso, de 1 semana, para o cara não ficar lá tentando toda vez, né, só por tentativa e erro, fazer a prova, tá? Então, o irmão pode fazer sim, inclusive ele vai até desenvolver uma forma de pensamento até melhor, quanto mais vezes ele for fazendo. Show de bola. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Irmão Cássio. Leonardo, só uma dúvida. Para aqueles irmãos que já são sêniores já, e para aqueles irmãos que já foram iniciados na maçonaria, como é que e aqueles que não tiveram tempo, no caso, né, tempo hábil para estar avançando de maneira formal no rito da cavalaria, como é que fica essa questão deles, aqueles que se sentirem com desejo e vontade de assistir às reuniões, participar da concessão? Como é que vai funcionar isso? Bari? Bari tá por aí, mano? Oi, caiu aqui, repete. A pergunta é com relação aos senhores emolês que se tornaram maçons e querem assistir à cerimônia, se eles precisam fazer as avaliações ou podem assistir de maneira gradual. Bom, como ele é maçom, ele pode Se vai assistir. ter intertício também, como é que vai? Oi, estão me escutando? Sim, pode falar. Tá. Como maçom, ele pode assistir, né? A gente não está impedido ele de assistir. Ele não vai receber. A questão dos interstícios para seniores é só um interstício referente ao sistema de avaliação. Vamos supor, ele pega sábado agora o Capela, ele entra lá no SysDM, faz o sistema de avaliação e é aprovado, né? Se no próximo sábado tiver a próxima cerimônia, ele pode pegar, né? O único para o sênior, né? Quando a gente corta a faixa etária, o interstício de faixa etária, ele só precisa cumprir o sistema de ensino, tá? Não tem como avançar, pegar tudo de uma vez só, sem fazer o sistema de ensino, tá? Então, ele consegue organizar e ver com os priorados que estão fazendo, às vezes, na região, a cerimônia que ele precisa, ele consegue, com mais rapidez, chegar lá no cadência, tá? Mas sempre lembrando, pegou o Capela, faz o sistema de ensino, é aprovado, e ele já pode receber.
exceto os cavaleiros ativos, que é de cada 6 meses, cumprindo os requisitos. Acho que é importante também falar, meus irmãos, que tem uma diferença entre você assistir o grau e você receber o grau, né? Então, principalmente esse para uma som aí que é sênior, né? E que quer assistir todas. Assistir tudo bem, mas receber, não. Então tem essa diferença aí que é importante ressaltar. Passando então a parte final, meus irmãos, a gente tem mais um slidezinho aí que é do Bruno, sobre os CCS, os ilustres combinadores cavaleiros estaduais, e a gente já encerra para liberar todo mundo aí, tá bom? Bom, gente, seria bem breve nesse slide. O programa de CCE é um programa que nasceu no estado de São Paulo e hoje a gente conta com ele em 4 estados, né? São Paulo, Ceará, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Isso. A gente tem esse programa. Eu confesso que é um programa que eu, antes da unificação, quando ouvi falar sobre ele, eu achei um absurdo. Eu falei, para que eu vou ter que criar um concorrente do Mestre Conselheiro Estadual para fazer uma coisa que um secretário de cavalaria resolveria? E confesso que depois que eu tenho uma empresa de comunicação que hoje atende o Grande Conselho de São Paulo, e depois que eu comecei a ver de perto a atuação do gabinete do CCE, eu percebi que é um programa muito válido e que, enquanto renovação da cavalaria, a gente quer levar para outros estados. Então, por isso a gente traz isso aqui junto com o Nobre Rito, né? É um programa que serve principalmente para estados aí que já estão com pelo menos ali os seus 10 priorados, apesar de Pernambuco ter 4 e funcionar super bem. É um programa que tira das costas do Mestre Conselheiro Estadual a incumbência de ficar se preocupando com cavalaria e permite que ele foque seu trabalho nas atividades de grau iniciático, grau de molena, relacionamento com os capítulos, enquanto você coloca uma equipe de mais 3 meninos, né, dos comendador cavaleiro estadual, o comendador pajem estadual e o comendador escudeiro estadual, focados nas atividades dos priorados, fazendo visitas, criando projetos estaduais, promovendo a integração nos estados, e é um projeto que não anula a coordenação estadual de cavalaria. A coordenação continua com as suas incumbências, né, principalmente de organização de eventos, onde realmente o ICCE ainda não passou por todas as cerimônias do rito, então a coordenação pode atuar ali montando nominatas, fazendo uma organização mais pesada de eventos, enquanto o ICCE entra com a sua representatividade. A gente tem o contato de todos os 4 CCEs do Brasil, eles são super empolgados com a expansão, então se for de interesse de vocês, a gente pode falar com eles, trazer uma conversa aqui para falar especificamente do programa que rende um bom tempo de conversa. É isso. Bom, meus irmãos, então, pode passar aí, Vicente, por favor. Essa seria a nossa apresentação para vocês. A gente agradece em nome da Comissão Estadual da Ordem da Cavalaria pela oportunidade que o Grande Conselho deu para que os cavaleiros de Santa Catarina possam estar recebendo a informação do que a Cavalaria do Brasil passa a ser agora, né? Então, agradecemos o Gustavo, o Mendes, o Gustavo não pôde estar aí, mas o Mendes aí que tocou com a gente. E a gente está à disposição, né, dos irmãos, né, para responder as perguntas, as dúvidas que foram pertinentes ao projeto e que surgirem ao longo do tempo. Acho que a galera tem meu contato, mas quem não tem, pode pedir para o pessoal da diretoria, que todos têm, né? Enfim, a comissão está à disposição, também em nome do BARI, deixa a Comissão Nacional e todo o grupo de trabalho aí do Supremo Conselho à disposição, de qual a gente fez parte. E é isso, meus irmãos, quem tiver alguma dúvida, a gente está aí. Mendes, a palavra está com vocês, mano. Bom, Léo, Vicente, Brunão, obrigado de coração por essa explanação. Quem estava lá no ELOD e acompanhou esse trabalho aí ficou impressionado com o carinho, né, que o Supremo deu à cavalaria, com que as comissões trabalharam, com afinco. Eu não tenho dúvida nenhuma de que 2022 vai ser de colher bons frutos aí na cavalaria do nosso estado, no Brasil inteiro. Tem muita dúvida ainda, né, muita gente com dúvida, mas fiquem tranquilos, meus irmãos, porque o trabalho foi muito bem feito, está muito embasado, e quando for para a prática, esse trabalho fluido que foi feito das comissões aí, ele vai ser mais fácil de compreender. Então, as dúvidas que forem acontecendo, o GCE vai estar aí para sanar,
o gabinete estadual da liderança juvenil está aí para ajudar, principalmente a comissão da cavalaria aqui do nosso estado vai estar à disposição. O Léo está sempre à disposição 24 horas para nós, aí para todos os cavaleiros e os irmãos. Então, a gente está nesse trabalho junto, e 2022 promete, então a gente agradece de coração o trabalho de vocês aí, Léo, e deseja a todos um feliz Natal e boas festas a todos. Vamos descansar nesse final de ano aí, porque 2022 já começa quente, com Conamesco, com Tablô, com os priorados podendo fazer seus trabalhos. Só vamos ter um pouquinho de calma, meus irmãos, que a partir dos rituais em mãos, daí a gente coloca a cavalaria em campo, e aí a gente trabalha com mais tranquilidade, tá bom? Estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Deixei meu WhatsApp aí no chat, né, para quem quiser anotar e quiser mandar mensagem depois. E é isso. Se alguém tiver uma pergunta, aproveite aí que a gente está com tempo. Eu vou parar a gravação aqui, mas de todo modo a gente continua, tá bom? O Bari tinha saído e voltou aí. Obrigado, Bari, pela participação, tá? Foi